Eu sou Fernanda Terrazas, assessora jurídica do Conasens. Estou hoje com Tadahiro Tsuboshi, nosso consultor jurídico. Bem-vindo, Tadahiro, obrigado por estar conosco hoje. Esse tema é importante porque muitas obrigações, dos gestores previstos principalmente na Lei Complementar 141, mas de forma geral na legislação do SUS, tem previsão de entrega só no ano de 2025. Como o relatório anual de gestão, o relatório quadrimestral, do último quadrimestre, assim como o preenchimento do CIOPS referente ao último bimestre. Então, são obrigações que vão ter que ser cumpridas em 2025, mas que foram produzidas relativas às atividades do ano de 2024. Então, é muito importante, Tadahiro, que nesse momento de transição, de entrega para a nova equipe que vai assumir a Secretaria Municipal de Saúde, que os gestores que estão saindo estejam atentos a deixar essas informações de certa forma e na medida do possível, já entregues para essa nova equipe. No próximo ano, em 2025, que as prestações de contas de 2024 deverão ser prestadas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e o que o gestor tem que estar atento nesse momento tão importante. Fernanda, lembrando sempre que a questão do encerramento de mandato, ele encerra o mandato, mas a gestão continua, a saúde continua. E o gestor que está saindo, ele tem sempre que oportunizar, ele tem que permitir que a nova administração ela esteja munida de informações. E como bem dito por você, uma das questões muito relevantes é o próprio relatório anual de gestão, o RAG. Porque ele é uma prestação de contas, ele tem que ser apresentado só em março, mas é importante que esse gestor que está encerrando o mandato, ele possa consolidar todas as informações possíveis. Nem sempre vão ser todas por causa da dificuldade do próprio período, mas que ele tem que deixar tudo disponibilizado, porque é uma forma dele demonstrar a sua programação anual de saúde, o que ele fez em 2024, para que possa ser feita a prestação de contas efetiva no ano que vem. Então é importante a gente sempre ter na cabeça a lógica da continuidade, a lógica da transparência e, ao mesmo tempo, dessa prestação de contas em relação às informações, seja de recursos, seja aí da aplicação, seja aí dos investimentos que envolvem toda a gestão da saúde de um modo geral. Certo. E o Tadahiro falou sobre o relatório anual de gestão, mas o mesmo vale para o relatório quadrimestral, o relatório detalhado de execução quadrimestral. Em fevereiro de 2025, a nova gestão prestará contas, fará o relatório quadrimestral apresentando ao Conselho e na Câmara de Vereadores, o relatório referente ao último quadrimestre de 2024, quando o atual gestor não estará mais na Secretaria. Então, também na medida do possível, porque nem todas as informações estarão disponíveis até o dia 31 de dezembro de 2024, deixar essas informações já preparadas para a nova gestão, quando for fazer essa prestação de contas, inclusive a alimentação dos sistemas. A gente precisa que essas informações sejam alimentadas no sistema, no DigiSUS, módulo planejamento, mas isso só vai ser feito pelos novos gestores. Então, as informações precisam estar organizadas e entregues, e é importante, Tadahiro, que elas sejam entregues com formalidade, com uma comprovação de que o gestor que está saindo prestou essas informações e deixou organizado, porque ele não tem muito controle de como vai ser na próxima gestão, e isso pode, inclusive, ser um problema em termos de responsabilização. Fernanda, você colocou uma questão também de suma importância, que é a forma de eu entregar essas informações para a próxima gestão. Lembrando sempre, seja na saúde, seja em qualquer outra área da prefeitura, eu tenho um momento de transição. Esse momento de transição, ele é executado, ele é praticado com duas figuras importantes. A figura da equipe de transição de quem sai, com a equipe de transição de quem entra. Sim. Essas informações, elas não devem ser só verbais, elas não devem ser informações entregues aí, por mais que seja consolidada num volume de documentos, eu tenho que demonstrar de forma efetiva, até como você lembrou, através até de protocolos, demonstrando que eu efetivamente entreguei as informações para a comissão que está assumindo. Qual que é essa vantagem? Primeiro, para preparar a própria gestão que vai se iniciar. E segundo, para fazer um resguardo tanto de responsabilidade
para demonstrar que dentro do nível de conhecimento e de capacidade da atual gestão, da qual eu, gestor, estou comandando, eu trouxe um nicho de informações e a partir disso eu estou fazendo essa entrega formal. Então, só lembrando, a Fernanda colocou aqui com muita propriedade, a formalização. Não se permitam fazer uma simples entrega, né? Entreguei na presença de fulano, ciclano, não. Isso é uma entrega formal até porque posteriormente, se houver alguma discussão, eu vou estar com isso documentado. Isso é bem importante, esse ponto que o Tadahiro colocou. O programa Encerrando a Gestão, ele tem, né, o material produzido pelo CONASEM sobre esse assunto, tem 2 pilares, né? A ideia de garantir uma transição que permita a continuidade da prestação de serviços sem solução de continuidade, mas também, né, um cuidado com a responsabilização dos gestores, né, o gestor que está deixando a secretaria. Num cenário ideal da administração pública, a gente tem uma gestão que continua de forma fluida, né? Então, em princípio, a equipe que continua seria responsável por essa prestação de contas, então não teria que ter uma preocupação. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece na prática, né? No dia a dia dos municípios, muitas vezes não existe essa transição amigável, né? Não tem essa continuidade, não necessariamente as equipes continuam, às vezes toda a equipe é trocada. Então, o gestor que está saindo, o secretário municipal de saúde, não tem garantia de que aquelas informações serão prestadas na sua ausência, né? Então, essa questão de produzir as informações e deixá-las, né, formalmente registradas, essa entrega, é muito importante. E nesse ponto, em todo o processo, né, da gestão da saúde, mas nesse momento de transição, acho que com bastante ênfase, o papel do Conselho Municipal de Saúde, né, porque é ele que recebe essas prestações de contas e analisa, né, os relatórios anuais de gestão, os relatórios quadrimestrais, e ele pode ser um aliado, né, do gestor que está deixando a Secretaria de Saúde, na garantia de que essas informações não se percam, né, e de que elas sejam alimentadas no ano seguinte. Exatamente, Fernanda. O Conselho Municipal de Saúde, muito mais do que aquela figura só de controle social, de fiscalização, ele é um resguardo da própria gestão, né? Como você bem apresentou, essas informações, até porque, se a gente pega um fluxo normal, o Conselho Municipal de Saúde, ele manifesta em relação ao relatório anual de gestão, e não só do relatório, mas ele faz o acompanhamento da gestão num todo. Quer dizer, essa interlocução e essa interação entre o Conselho Municipal de Saúde e do próprio gestor e da própria gestão, ele é um ponto que sedimenta essa relação e da segurança, tanto da continuidade, quanto da transparência, quanto da própria prestação de contas. Então, essa interlocução e essa participação do Conselho Municipal de Saúde, ele é vital para que haja um equilíbrio, seja se existe um antagonismo, alguma divergência nesses 2 momentos e entre essas 2 equipes, como ao mesmo tempo a finalidade maior é para que eu tenha um locus, né, um local, um lugar para que essas informações não se percam. A lógica sempre é de não personalizar a administração. A lógica é sempre de institucionalizar. Então, o Conselho Municipal de Saúde, como a instituição, tanto como controle social, como local, onde essas informações vão estar resguardadas, geram aí uma condição de papel essencial nessa relação da transição. E lembrando de novo, bem colocado por você, né, Fernanda, no encerramento de mandato. Na verdade, essa é uma regra que deveria ser durante os 4 anos, mas é porque precisa especificamente de uma atenção diferenciada nesse último ano de mandato. Exatamente. E para lembrar também, a gente falou do relatório anual de gestão, do relatório quadrimestral, mas a importância também do CIOPS, né, da alimentação do Sistema de Informações e Orçamentos Públicos em Saúde, que é um sistema previsto também na Lei Complementar 141, e é por meio dele que o município, né, a Secretaria Municipal, comprova a aplicação dos recursos mínimos exigidos pela Constituição em ações e serviços de saúde. O que é extremamente importante, né, que a Secretaria Municipal de Saúde faça essa comprovação. Mas não adianta, né, eu ter prestado os serviços, aplicado esse mínimo, né, que em geral é de 15%, né, dos recursos das receitas do município em saúde, se eu não tiver essa informação alimentada nesse sistema, que é um sistema, inclusive, previsto em lei complementar.
Então, também a preocupação de que o gestor que está saindo, a equipe que está saindo, deixe as informações para a alimentação desse sistema, né, que vai ter que ser preenchido no ano seguinte também, em 2025, com as informações referentes ao último bimestre de 2024, mas que é de extrema importância, porque é somente com esse preenchimento que eu comprovo a aplicação, né, dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde e garanto que o município não vai sofrer sanções por não ter aplicado esse mínimo exigido, né, que pode inclusive resultar em suspensão de repasses, etc., o que é bastante danoso, né, para a gestão da saúde no município. Então, precisa ter essa atenção e daí, Tadahiro, uma coisa que eu acho que a gente pode também comentar, né, e alertar os secretários municipais, né, um lembrete para que, deixe anotado e não esqueça disso, né, na hora que estiver deixando a secretaria, embora essa alimentação vai ser feita só em 2025, o secretário que está saindo não estará mais lá em 2025, ele pode ser responsabilizado caso essas informações não sejam alimentadas no sistema e eventualmente haja, por exemplo, uma suspensão de repasses ou algum tipo de penalidade para o município? Fernanda, você colocou sobre um duplo aspecto os efeitos dessa situação. Ou seja, eu, gestor, que não alimento, eu estou gerando, num primeiro instante, uma responsabilização pessoal, sim, enquanto gestor, que era a minha obrigação de alimentar o sistema. E lembrando, né, Fernanda, na área da saúde, eu tenho inúmeros sistemas que eles geram, inclusive, receitas, ou seja, a não alimentação desses sistemas já, por si só, gera o efeito financeiro para a gestão, sim, mas eu, enquanto gestor, deveria alimentar os CIOPs, não alimento, crio no primeiro instante uma responsabilização minha pessoal. E num segundo instante, que a Fernanda lembrou com muita propriedade, tem uma outra responsabilização que é para o próprio município. Sim. Ou seja, eu crio dois problemas em função de uma situação de omissão. E qual que é essa importância? A nova administração que entra, ela vai estar muito pautada nesse início do que foi feito pela anterior gestão. Então, eu tenho que ter sempre essa preocupação na condição de gestor que está entregando o cargo, o mandato, lembrando sempre que deve ser o momento de transparência, deve ser o momento de prestação de contas, mas de regularização. A administração pública não termina, ela não para em função do dia 31/12 de 2024, assim como a gestão da saúde, principalmente pela lógica e a natureza da própria saúde, né? Os atendimentos têm que continuar, a lógica de urgência e emergência, fornecimento de medicamento. E essa lógica da perenidade, ela exige que o princípio da continuidade sempre se faça presente. Então, essa alimentação do CIOSP, sim, gera esse efeito direto, tanto para o gestor como para o próprio município, em função dessa eventual omissão. E por isso a importância do gestor de saúde ficar muito atento a essa situação da alimentação dos CIOPs. É bem relevante essa colocação e importante que os gestores estejam atentos. Isso que o Tadahiro trouxe, né? A saúde não pode se dar ao luxo, né, de encerrar suas atividades, né, antes do dia 31/12 para fazer a prestação de contas, né? Até o dia 31/12 de 2024, às 23h59, eu tenho ação e serviço de saúde sendo feito, né? Não tem como parar. Então, essas informações vão ser produzidas, né, a prestação de contas dessas informações vão ser produzidas só no outro ano, né, mas os gestores precisam, né, como eu falei, até na medida do possível, e se for uma transição amigável, podendo inclusive apoiar futuramente, né, a nova gestão que assume na elaboração dessas prestações de contas, com as informações até o último dia, né, da sua gestão. E nesse ponto, outra coisa que a gente queria trazer de providências finais, a gente falou bastante de prestação de contas, né? Relatório anual de gestão, relatório quadrimestral, preenchimento do CIOPS, né, que é super importante, né, o sistema de informação. E tem mais um assunto que eu acho que é importante a gente abordar, Tadahiro, que especialmente nesse último mês, né, de gestão, os secretários e secretárias municipais de saúde têm que estar atentos, que é a questão dos restos a pagar. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para que os gestores deixem isso também anotado, com destaque para estarem atentos. Fernanda, eu reputo que, dentre as prioridades, na prioridade, que é o último ano de mandato,
essa questão do resto a pagar, principalmente aquele do chamado artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele não só tem uma relevância, como ele gera, assim como nós comentamos do CIOPS, tanto uma responsabilização pessoal, se eventualmente o gestor não tomar as atitudes, como gera um problema também para o município. Fazendo um resgate aí muito objetivo. O que é esse restos a pagar do chamado artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal? A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que nos últimos 2 quadrimestres do final do mandato, ou seja, se você der alguns passos para trás antes do dia 31/12, no dia 1º de maio de 2024, nós já passamos desse início, toda e qualquer contratação, toda e qualquer obrigação, a chamada obrigação nova, assumida nesse período, ou ela é integralmente atendida e realizada e paga até 31/12, se a despesa foi gerada e foi feita a chamada liquidação. Ou seja, o produto já foi entregue, o serviço já foi executado. Sim. Ou eu pago até 31/12, ou eu posso deixar os chamados restos a pagar. Só que diante de uma situação que eu deveria quitar isso tudo até 31/12, eu posso deixar para o próximo exercício, mas eu tenho que deixar a chamada disponibilidade financeira. Eu tenho que deixar dinheiro, recurso financeiro. E aí importa uma situação que é extremamente relevante: planejamento. Esse planejamento, porque eu não tenho que ver só essa obrigação, porque eu tenho que levar em consideração as outras obrigações todas da minha Secretaria de Saúde. E essa lógica do restos a pagar em final de mandato, ele hoje, cada vez mais, tem tomado uma repercussão muito grande, porque a gente sabe que isso sempre foi de que forma? No final do mandato, às vezes até premido pela questão eleitoral, existe um volume muito grande de despesas que são realizadas sem uma preocupação ao mesmo tempo do recurso que deva fazer face a essas despesas. Então, essa questão do artigo 42, Fernanda, muito bem lembrado por você, a gente tem chamado muita atenção, tem havido muito tipo de consulta em relação a esse cuidado. Então já estamos dentro desse período, a necessidade dessa programação é uma interlocução entre a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Saúde ou a Secretaria de Planejamento, para que haja aí um controle desses valores deixarem resto a pagar. Eu reputo, Fernanda, que hoje vai ser um dos maiores problemas, sempre foi, sim, mas nessa gestão vai ser um dos maiores problemas, porque até onde nós temos conhecimento, os tribunais de contas, de um modo geral, eles estão muito atentos como é que vai ser a chamada herança fiscal. O que é essa herança fiscal? É o gestor que está saindo e vai deixar essa conta para o próximo. E essa questão é extremamente importante quando a gente tem uma redução do ponto de vista das receitas, né? Sim. Se engana quem acha que vai haver uma evolução dos recursos até o final do ano, que vai poder quitar todas essas obrigações. Então, esse artigo 42, esses restos a pagar em final de mandato, ele tem uma relevância que deva ser priorizada aí para fins de encerramento de mandato. É muito importante isso que o Tadahiro colocou, da necessidade de haver o recurso financeiro, né? Então, não é só a previsão e orçamento, mas é o recurso financeiro disponível, né? O que a gente chama de disponibilidade de caixa. E é bem interessante, Tadahiro, porque quando a gente conversa com os municípios sobre esse assunto, né, essa preocupação e esse ponto de atenção, o que eu sempre ouço é: não temos dinheiro que sobra, não sobra dinheiro no encerramento de gestão, né? Então, não tem que se falar em restos a pagar com disponibilidade de caixa por não haver a caixa. Ok, a gente tem conhecimento dessa realidade, então é importante estar organizado, né, e planejado, como você colocou, programado, para que então não fiquem, né, restos a pagar para serem, né, honrados depois do encerramento do mandato, porque se ficar sem a disponibilidade financeira, isso será um problema que vai gerar responsabilização desse gestor que está deixando, né, a gestão não tão sadia do ponto de vista fiscal, né? Então é bem importante. É uma necessidade de disponibilidade financeira se for deixar essas obrigações para o próximo ano, né? Eu acho que a gente trouxe aqui, Tadahiro, esse é o
último programa, né, do Encerrando a Gestão Municipal do SUS, né, agora já nos dias derradeiros dos gestores municipais, né. Obviamente, a gente não tinha como, né, trazer todos os pontos, né, que eles devem estar atentos, mas a gente quis trazer os mais importantes, que a gente entende que são os mais cruciais nesse último mês, né? Essas providências finais e a questão da prestação de contas que vai ser realizado só em 2025. Então, a gente trouxe esses pontos, né, que a gente julgou como cruciais, mas ao longo desse ano a gente fez diversos programas, né, do Encerrando a Gestão Municipal do SUS, tratando de outros assuntos. Então, caso ainda tenham dúvidas, ou os gestores, né, que estão assistindo esse programa pela primeira vez, tenham outros temas que queiram, né, saber mais detalhadamente ou analisar aquilo que deve ser, né, objeto de sua preocupação e cuidado nesse momento, né, a gente sugere, primeiro, que assista os outros programas, né, eles estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube, no canal do Conazens do YouTube, assim como nós temos uma publicação disponível no nosso site com todos esses temas que são importantes nesse encerramento. Então, o ideal é que isso tenha sido feito ao longo do ano de 2024, conforme a gente foi, né, discutindo esses temas, mas caso, né, ainda existam pendências, para além dessas que a gente colocou hoje, nesse último mês, a gente tem esse material produzido disponível para todos os gestoras municipais, né, para as equipes das Secretarias Municipais de Saúde, que podem ser acessados no nosso site, no canal do YouTube, que vão auxiliar nesse momento que é tão importante para a administração pública, né, e principalmente para a garantia da continuidade da prestação de serviço de saúde. Então, agradeço, Tadahiro, pela sua presença. Bem, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço a todos que acompanharam o programa e lembrando de assistirem os outros, esse e os demais programas, né, sobre esse tema do encerramento da gestão no nosso canal do Conazens no YouTube. Muito obrigada.